Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Vocês devem estar estranhando, com certeza, porque essa hora, essa hora da madrugada, o bispo já está lá, eu sou chatinho, né? Eu sou muito chatinho. Você outra vez? Eu outra vez. Sabe por que outra vez? Porque eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu quero, enquanto eu estiver de pé, eu quero levar às pessoas aquilo que me tem feito ficar de pé. E quem está de pé está na fé. Claro, nós não estamos aqui nos referindo às pessoas que estão acamadas, nada disso, mas a Bíblia fala, Paulo fala, que quem está na fé está de pé. Então eu estou de pé essa hora para dividir com vocês aquilo que Deus nos tem dado, que é isso que eu trabalho, para semear aquilo que Ele me tem dado. Agora, eu tenho falado ultimamente sobre os escolhidos de Deus. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, o que acontece? Há pessoas que entram aqui no nosso Instagram que não creem nada do que nós falamos, mas querem ouvir, não sei por quê. Bom, de qualquer forma, eu quero dizer que essas pessoas, aquelas pessoas que tentam contrariar aquilo que nós falamos da palavra de Deus, nós não temos que nos defender de forma nenhuma. Não vou discutir com ninguém o que está escrito. O que está escrito, está determinado, decretado, ninguém pode mudar. Não tem ninguém que possa mudar. Mas eu queria falar com vocês, especialmente vocês que dizem assim, bispo, eu sei que eu fui escolhida, eu sei que eu tenho certeza que eu fui escolhido, eu sou um escolhido de Deus, eu sou um eleito de Deus, eu sou filho de Deus. Amém. Quem testifica isso é o Espírito Santo, não sou eu. Não sou eu que vou dizer, você é ou você não é. Você, obviamente, se é, o Espírito Santo confirma com você que você é e acabou. Você não tem que se defender. Você não tem que levantar uma bandeira e tentar dizer, não, eu sou de Deus, Deus é meu pai. Quem é e acabou. Não é legal isso? Por quê? Porque está escrito que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, testifica, quer dizer, confirma, atesta, valida aquilo que a pessoa tem crido. Então é o Espírito Santo que convence a gente, não é ninguém. Não sou eu e muito menos qualquer outra pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. Ele não só convence a respeito de que nós somos filhos de Deus, que nós somos de Deus, mas como ele também convence aqueles que não são, porque ele mostra os pecados. O Espírito Santo é quem convence o ser humano dos seus pecados. Então, se ele não convence você dos seus pecados, minha amiga e meu caro amigo, olha, eu sinto muito, mas você está mal, muito mal, porque só quem é convencido de seus pecados, aqueles que não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus, só quem não é convencido dos pecados, das duas uma, é filha de Deus, está vivendo em santidade, está vivendo separada do pecado, ou então a pessoa não foi escolhida e não reconhece os seus pecados,
ela não acredita nem em Deus, ela não teme a Deus. Então isso é um fato, isso é uma realidade. Nós estamos tratando aqui de uma fé inteligente, que a pessoa pensa, pesa, raciocina, avalia, e então aplica essa fé na sua vida. Então, você que é de Deus, você que não precisa querer ou tentar se defender de uma coisa que só Ele deu para você, Ele revelou para você. Ele revelou. Você, então, é feliz. Você se lembra quando Jesus disse assim, o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas? É justamente isso. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, não falta mais nada na vida dela. Tudo o que ela precisa, ela vai ter, porque o Espírito Santo a conduz aos pastos verdejantes. Não a conduz aos pastos de ostentação, mas aos pastos verdejantes, que ela come o suficiente para satisfazer a sua necessidade naquele momento e ela fica satisfeita. Mas quem não é ovelha do rebanho do Senhor Jesus, quem vive nos seus erros, nos seus pecados, é óbvio que não adianta a gente tentar falar, você está no pecado, você fez isso, você fez... Nada disso. Se o Espírito Santo não convencê-la ou convencê-lo, quem é que vai fazer isso? Ninguém. Como é que uma pessoa pode chegar para mim, ô bispo, o senhor vive no pecado? Ela não vai me convencer, salvo se ela, dirigida pelo Espírito Santo, mostra o meu pecado. Olha, você está vivendo no pecado, você fez isso, você está fazendo aquilo, etc. Entendeu? Então, minha amiga, tirando a miúdo isso tudo que eu estou falando, a pessoa escolhida, ela tem certeza que é de Deus e isso é suficiente, isso basta. Ela é feliz. Ela tem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo quem testifica, confirma em nós que somos filhos de Deus. Mas ele também convence aqueles que ele quer salvar. Veja só, ele convence os escolhidos de que são escolhidos, foram escolhidos, que tem a confirmação, tem o selo de Deus, e também convence aqueles que não foram ainda salvos, foram escolhidos, mas ainda não se entregaram. Há quem tenha sido escolhido, mas ainda não quis deixar a vida regalada, a vida de pecado, a vida de erros, a satisfação da carne. Ela não quer deixar as coisas erradas que ela faz. Eu não preciso falar o que você faz de errado, porque você sabe Deus. Não preciso falar aqui, listar. Mas quem vive no erro sabe que está errada. E quando o Espírito Santo convence o que está no erro, presta atenção, quando o Espírito Santo convence a pessoa que está no erro, a pessoa se dá por convencida e ela se rende ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pode lavá-la, que quer e pode lavar, tem poder para lavá-la e purificá-la e fazer dela uma nova criatura. Mas existe o terceiro grupo de pessoas, que são aquelas pessoas, fazem parte daquelas pessoas que estão vivendo no erro, sabem que estão vivendo no erro,
mas não querem sair dele. Não querem sair dele. Então, primeiro, são 3 tipos de pessoas. Os escolhidos, que já foram salvos, que têm a confirmação do Espírito Santo, que são de Deus. E por serem de Deus, são alegres. E não falta nada para essas pessoas. Por quê? Porque elas acharam o reino de Deus. Vivem na justiça de Deus, quer dizer, longe do pecado, do erro. E elas, obviamente, têm a confirmação do Espírito Santo, que são de Deus. E nada pode faltar para essas pessoas. Absolutamente nada. Nada. Isso é importante. Você não vai ter tudo o que você quer, mas você vai ter tudo o que você precisa. É isso que faz a diferença. A segunda classe, grupo de pessoas, são aquelas que são convencidas pelo Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, elas finalmente se rendem. Elas aceitam, realmente, está aqui a minha vida. Eu fui uma dessas pessoas, desse grupo aí, desse segundo grupo, que foi convencido, eu fui convencido dos meus pecados. E, por um tempo, eu não queria abrir mão deles. Então, não tinha negócio, não tinha aliança com Deus. Até que um dia, graças a Deus, ele me deixou chegar no fundo do poço. No fundo do poço. Você sabe por que eu estou rindo? Eu estou rindo porque ontem eu estava falando com um pastor, ele me disse, ó bispo, eu não cheguei no fundo do poço. Eu cheguei no fundo do poço e a tampa do poço era falsa. Era fake. Ainda tem essa. Bem, quando eu cheguei no fundo do poço, aí tá bom, Senhor, tá bom, tá aqui minha vida. Eu entreguei. Aí eu decidi entregar e então aconteceu uma vida nova. Então, eu fui uma das pessoas que estava no segundo grupo. No terceiro grupo de pessoas são aquelas que não são convencidas. Elas sabem que estão no erro. Elas sabem que estão a roubar, a adulterar, a se prostituir. Elas sabem que estão a se corromper. Elas sabem que estão fazendo coisas erradas. Mas elas não querem deixar o que estão fazendo. Porque o prazer, o gozo da carne é muito forte. E a voz do Espírito Santo não tem receptividade, porque elas gostam. Então, essas pessoas são as não escolhidas. Não escolhidas. Nós temos trabalhado para sustentar os escolhidos, estimular a fé dos escolhidos, segundo a palavra de Deus, e salvar os que foram escolhidos, mas ainda não são salvos, porque não se decidiram. Deus está falando, está batendo na porta. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo. Eu levei quase 2 anos para abrir a porta. Talvez você esteja nessa situação. Mas não se preocupe não, sabe por quê? Porque vai chegar um momento, se você for escolhido e ainda não aconteceu, você pode ter certeza que um dia você vai chegar no fundo do poço. Talvez você esteja agora, nesse momento, no fundo do poço, está me ouvindo. Você está na prisão. Você está num lugar onde não tem ninguém por você. Não tem parente, não tem amigo, não tem conhecido, não tem político, não tem ninguém. Você está só dentro de um sistema prisional. Mas Deus escolheu você.
Porque nesse momento em que você está aí na prisão, Deus permitiu para que finalmente você viesse chegar à conclusão que precisa. Ah, eu preciso. Meu Deus, se o Senhor existe, se você falar isso, se você orar dessa forma, Senhor, se o Senhor existe, me tire daqui e eu vou te servir pelo resto da minha vida. Faça isso. Deus vai mover o coração dos promotores, dos juízes, enfim, ele vai mover o coração das pessoas e você vai sair daí. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas você vai sair e vai sair breve. Porque Deus é grande. Ele é grande e ele faz o extraordinário. Então, amiga e amigo, por isso nós estamos aqui. Desculpa lá, enchendo o saco, falando, mas estamos falando daquilo que vem ao encontro da necessidade de vocês. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário, em nome do Senhor Jesus. Amém.